Pessoas que o Brasil precisa, o tipo de pessoas que o Brasil precisa, ou o tipo de cristão, ou o tipo de crente que o Brasil precisa. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Eu já estudei aqui todos os capítulos de Neemias com a igreja, e hoje eu quero fazer uma síntese de algumas características de alguém que faz diferença na cidade, na pátria, no país, de alguém que causa um impacto positivo ao seu redor. Então, Neemias capítulo 1, nós vamos nesse capítulo 1 e depois vamos ler alguns outros versos. Neemias capítulo 1, diz assim, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém. Um homem que faz diferença, ou o tipo de pessoas que nós precisamos para o Brasil. O tipo de pessoas que o Brasil precisa hoje é o Neemias. São cristãos como Neemias, e eu vou apontar aqui 7 características de Neemias que nos mostram o que nós precisamos ter para influenciarmos a nossa cidade, o nosso povo, a nossa pátria, para sermos bênção para o lugar onde o Senhor nos colocou. Em primeiro lugar, nesse texto aqui diz que a pessoa que o Brasil precisa é alguém que se importa com o seu povo. Neemias encontrou com seus irmãos, chegaram lá onde ele estava, na cidadela de Suzã, na Babilônia, falou para ele, olha, ele chegou e perguntou, como está o nosso povo? Como estão os nossos irmãos? Os estudiosos não sabem se Neemias, mas parece-me que Neemias não conhecia Jerusalém. Ele nasceu no exílio, ele não conhecia nada ali, ele só conhecia a história do povo de Deus, a palavra de Deus, mas ele não conhecia, ele não tinha vivido em Jerusalém. Mas ele tinha laços, eram os irmãos dele, era o povo dele, onde os seus ancestrais foram enterrados. Então Neemias se importa, como é que eles estão? Aí os seus irmãos lhe dizem, olha, alguns estão no exílio, e os que ficaram lá estão em grande miséria, grande desprezo, os muros da cidade estão derrubados, as portas foram queimadas,
A cidade está devastada, o povo está em grande miséria. Neemias perguntou por como eles estavam, e a resposta que foi dada, Neemias começou a chorar. Quais são as pessoas que nós precisamos, que o Brasil precisa? Quais são o tipo de cristãos que o mundo precisa? Gente que se importa com o seu povo, gente que se interessa por eles, gente que quer saber como é que eles estão, como é que eles estão vivendo, qual é a situação deles, como eles estão passando, como é que eles estão existindo. E o Neemias não faz aquela pergunta apenas educada, de educação, como é que você está, como é que eles estão, não, ele se interessa. Talvez o grande problema da igreja evangélica brasileira é que nós estamos distantes da realidade do povo brasileiro. Eu falei aqui na terça-feira que desde a origem do protestantismo aqui no Brasil, nós nos distanciamos da cultura brasileira. Nós não nos apaixonamos pela nossa terra, pela nossa cultura, pelo nosso povo, pelo jeito de ser brasileiro. Muito pelo contrário, nós temos vergonha de ser brasileiros. Nós temos vergonha da cultura brasileira. Nós queremos ser europeus. Isso desde os primórdios do Brasil, o Rio de Janeiro da década de 20, 30, os historiadores mostram as fotos daquele tempo que no Rio de Janeiro, que era a capital do império, a elite se vestia de terno, gravata e fraque, todo mundo num calor de 40 graus queria parecer europeu. Queria parecer francês, e desde o início o brasileiro em si rejeita a sua identidade, a sua cultura. É um hábito nacional falar mal do Brasil, é um hábito nacional falar mal do povo brasileiro, é um hábito nosso falar mal do nosso povo, da nossa terra, da nossa gente, da nossa cultura, dos nossos pais. É um hábito maligno e maldito. O Brasil não tem jeito, o povo brasileiro não presta, o povo brasileiro não tem caráter, é o povo vagabundo. E quem é que faz parte do povo? Você está fora do povo? Nós não fazemos parte do povo? Você não está inserido dentro desse povo quando você reclama e lamenta? Então o Neemias fala assim: esse é meu povo, é a minha terra, é onde os meus ancestrais foram enterrados, é lá que está a minha origem, eu venho de lá, os meus ancestrais são de lá, eu estou em terra estranha, mas eu não tenho vergonha da minha origem, eu me importo com o meu povo. Nosso povo, nossa terra, nossa gente, nossa raiz, nossa cultura, é onde Deus nos fez nascer, é onde Deus nos criou, e é aqui que Deus quer que a gente abençoe o povo, a nossa terra, o nosso Brasil. Todo cristão devia ser um patriota, todo cristão devia se importar com a nossa terra, com o nosso povo, com a nossa gente. Alguém já disse que aqueles que mais amaram o céu foram os que mais fizeram pela terra. Historicamente é verdade, os cristãos mais consagrados ao reino de Deus foram os que mais fizeram pelo reino aqui da nossa terra, porque estão trazendo o reino de Deus. Vem o teu reino, Senhor, sobre nós, vem o teu reino sobre o Brasil, vem o teu reino sobre a nossa cidade, vem o teu reino aqui, Senhor. E aí, Senhor, qual é a situação do nosso Brasil? Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, quando eu entrei na igreja, o pessoal falava assim: um dia o Brasil vai ter 30 milhões de crentes, aí o Brasil vai mudar. Hoje tem 30 milhões, dizem que há 40 milhões de crentes, e o Brasil mudou, mas mudou para pior. Se importar com a miséria, com a injustiça, com a situação, com a ignorância, com o analfabetismo, com a tragédia, com a violência, se importar com o nosso povo, se importar com a nossa gente, se importar e orar, e isso daqui, se importar. Quantas vezes a gente tem uma teologia deficiente que fala assim: não, quanto pior tiver, melhor, porque Jesus está para voltar. Isso é um engano terrível. Isso é um engano terrível. Fala assim: não, tragédia, é fome, é terremoto, é miséria, piora, Senhor, quanto pior tiver, melhor. Isso é um erro de uma doutrina que veio dos Estados Unidos, que não existe na Bíblia, nem no Apocalipse, o pré-milenismo, dispensacionalista, é uma loucura que não está em lugar nenhum da Bíblia.
Infelizmente se disseminou no meio evangélico esse engano, que eu já falei aqui, que o pessoal fica nessa ideia. Não, nós estamos aqui para se importar com o nosso povo, para amar o nosso povo, para se orgulhar de sermos brasileiros. Amém? Esse povo que o Senhor nos colocou aqui para amar. Segundo, o tipo de pessoas são pessoas que oram. Neemias começou a orar pelo seu povo. Orou pelo seu povo, se identificou e orou por eles. Olha o povo, Senhor. Olha para eles, Senhor. E ele chora, ele jejua. E se você ler o livro, você vai ver que ele ficou orando 4 meses. 4 meses orando antes de começar a fazer alguma coisa. Ele começou a orar pelo seu povo. A Bíblia nos manda orar pelas autoridades. A Bíblia nos manda interceder por aqueles que exercem qualquer tipo de autoridade. Mas como é fácil a gente falar mal, a gente maldizer, a gente tecer considerações desrespeitosas sobre as autoridades antes de orar por eles. Quantas vezes você já maldisse o governo, o presidente? Quantas vezes, mas a gente esqueceu de orar por eles? Neemias ora: Senhor, tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia das autoridades, dos governantes, tenha autoridade daqueles que exercem autoridade, tenha misericórdia, Senhor. Orar, se a gente orasse mais, se as igrejas fizessem um clamor nacional, intercessão, aquele clamor incessante diante de Deus: Deus, visita o Brasil, abençoa o Brasil, liberta o Brasil do mal, liberta o Brasil da corrupção, da injustiça, da miséria. Senhor, traz a tua bênção, intervém sobre nós, levanta, Senhor, e faz algo novo no Brasil. A gente começasse a orar, clamar, jejuar, chorar, buscar a Deus por nossa terra, Deus faria coisas maiores que tem feito. Quanta gente assim, quantos pastores lá nas redes sociais estão desancando pragas, maldições, ódio, contra ideologias políticas, ódio. Hoje mesmo eu excluí um da minha rede, o cara desancando ódio. Falei, como pode esse cara que era de Deus, desancando ódio, desrespeito, palavrão? Essa onda de ódio deveria gerar em nós amor, lutar contra o mal em oração. Vença o mal com o bem, vença o mal com o bem, vença o mal com o bem, vença a maldição com a bênção. Interceda, ore, clame, jejue por esta nação, por esse povo, por nossa terra. Jejue e ore a Deus por eles, em nome de Jesus, para que o Senhor intervenha aqui e tire o mal e levante os justos e os de Deus para fazer diferença nessa terra. Deveríamos orar. Quantas autoridades você ora? Por quantas nós oramos? Por quanta gente que tem cargos, que estão aí em posição, que a Bíblia diz: orem por eles, orem por esses homens, orem por essas mulheres, interceda ao Senhor por eles. O Neemias chora, ele jejua, ele clama, ele lamenta por alguns dias, e orando perante o Deus dos céus pelo seu povo. Toda vez que você tiver vontade de xingar o governo, ore. Toda vez que você for pagar o imposto, você está com raiva, ore. Toda vez que você for fazer, ore. Toda vez que você for maldizer, abençoe. Toda vez que você for falar mal do nosso povo, da nossa terra, ore, trazendo a bênção de Deus para a nossa terra. Repreenda o mal, Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes malignos que atuam na nossa terra. Contra esses devemos lutar. Contra esses devemos lutar em oração, em intercessão. Contra esses poderes do mal, que se valem de pessoas e gente, nós devemos orar em oração por nossa terra. Amém? Terceiro, o tipo de pessoa é gente que conhece a palavra e discerne essa palavra.
versículo 7, 8 e 9. Se você ler do capítulo 1, eu acabei de ler, você vai ler o que Neemias ora. Neemias diz: Senhor, eu sei que o que está acontecendo é o que está escrito na tua palavra. O Senhor falou: se nós transgredirmos, se nós abandonarmos, o Senhor vai nos espalhar, e foi isso que aconteceu, Senhor. Nós pecamos, nós desobedecemos, nisso que está acontecendo sobre Israel, é o juízo de Deus, mas ele diz: mas lembra-te, Senhor, da palavra que o Senhor falou a Moisés, que se o povo transgredisse, mas se o povo se arrependesse, se o povo se voltasse, o Senhor restauraria, o Senhor abençoaria. Senhor, lembra da tua palavra. O que está acontecendo é isso, quebramos os teus mandamentos, mas Senhor, agora eu me arrependo, eu faço confissão de pecados pelo meu povo. Senhor, começa a restaurar o nosso povo conforme está escrito na sua palavra. Neemias não é um ignorante da palavra de Deus. Neemias não é um analfabeto da revelação de Deus. Neemias é alguém que conhece profundamente a história do seu povo, as promessas que Deus deu, e quando ele ora baseado nessas promessas. Qual é o problema do crente evangélico brasileiro, da igreja evangélica brasileira? Qual é o problema? Falta conhecimento bíblico, falta conhecimento da palavra. Nós somos muito rasos, nós somos poucos conhecedores da profundidade do evangelho, da palavra de Deus. Os crentes hoje leem a Bíblia esporadicamente e leem supersticiosamente. Lê a Bíblia lá no dedômetro: Senhor, fala comigo, põe o dedão lá. Senhor, fala comigo de novo, põe o dedão lá. E aí você não entende, você não compreende a verdade. A Bíblia é um livro, tem início, meio e fim, todos os livros são assim. Você precisa seguir o raciocínio, os argumentos, a revelação, há uma lógica da revelação de Deus, há uma profundidade do conhecimento da palavra de Deus. Agora, a gente que está anos e anos frequentando igreja, não consegue achar um texto, não grava, não interioriza, não memoriza, não pratica, não conhece a palavra do Senhor. Por isso é levado por todo vento de doutrina, por todo absurdo, por toda heresia, por toda bobagem, por todo movimento que surge. A pessoa não tem uma firmeza, profundidade. A superficialidade é o mal da nossa época e é o mal da igreja. A gente conhece tudo superficialmente. Conhecemos tudo superficialmente, conhecemos apenas a epiderme, a parte de fora. A gente não mergulha, não aprofunda, não tem aquele conhecimento substancial da palavra, do evangelho, de Deus, da revelação escrita, da revelação do Espírito. A gente não conhece. Por isso que temos uma igreja fraca, do ponto de vista ético. É uma igreja de uma ética duvidosa. Há pastores que mal conhecem a Bíblia, mal sabem ler, mal conhecem o Evangelho da cruz de Cristo, mal sabem da revelação em Cristo Jesus, ficam pregando textos fora de contexto, que vira pretexto, que vira heresia, que distorce a palavra, que oprime o povo, que escraviza as pessoas, cego guiando cegos. Cego guiando cegos. O mestre da palavra tem que ser um mestre da palavra, tem que ser um conhecedor da palavra, tem que ministrar a palavra e saber manejar bem a palavra da verdade, e os ouvintes têm que captar essa palavra, compreender essa palavra, estudar a palavra de Deus e guardar no coração para não pecar contra o Senhor. Oh, irmãos, a gente oferece aqui cursos e mais cursos nessa igreja. Eu tenho mais de 450 pregações e estudos bíblicos aqui, gravados aqui nessa igreja. E eu diria para você, se você ouvisse, anotasse, estudasse, você não precisava ouvir mais nada na sua vida, com toda a modéstia. Já ensinei quase todos os livros aqui, as principais doutrinas e verdades da Bíblia, a essência do Evangelho, a cruz de Cristo, Gálatas, Efésios, estudos, todos os tipos de estudos, com profundidade. Agora, o Charles Spurgeon dizia que o pastor tem que ter um ouvido surdo, porque se ouve cada besteira,
cada bobagem. E aí você fala assim, mas eu acabei de ensinar o contrário. Será que ele não ouviu? Será que ele estava prestando a cabeça onde? Ele estava onde na hora que eu estava falando sobre isso? Eu acabei de ensinar que não é assim. O cara chega ali, o cara fica falando de barganha, de troca, do Deus. Mas eu estou pregando isso aqui todo dia, será que não entrou na cabeça? Você não conheceu a revelação do Evangelho, da graça de Deus? Então o desafio hoje para a igreja é profundidade. É gente que é, como diz Paulo, diz, arraigados e alicerçados, que tem raiz e alicerces na palavra de Deus. É gente firmada, estabilizada na Escritura Sagrada, que é, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para fazer todo homem perfeito e habilitado em toda boa obra em Cristo Jesus, a palavra de Deus. Quanta gente ignorante das verdades básicas do Evangelho. Quanta gente que não se aprofunda, que não sabe que aqui a instrução, a correção está aqui na palavra de Deus. Quanta gente. Eu lembrava hoje de manhã que eu fui dar aula num curso aqui de pós-graduação, que a irmã me chamou sobre didática, pedagogia. Ela me convidou para falar sobre a pedagogia de Jesus e a educação dos protestantes. E ali naquela classe eu mostrei como Jesus ensinava e falei como o protestantismo, desde o seu nascimento no século XVI, o protestantismo incentivou o conhecimento e a educação. Como toda a ciência do mundo ocidental, o avanço da ciência e do conhecimento se deve ao protestantismo. Como os reformadores criaram as escolas e as maiores universidades do mundo. Como, por exemplo, a didática, a pedagogia foi criada pelo discípulo de Lutero. Como Calvino baniu a ignorância e o obscurantismo. Como os principais cientistas da história eram cristãos e como as escolas aqui no Brasil foram melhoradas e avançaram extraordinariamente. Isso está na história, quando chegaram as escolas protestantes, que criaram as disciplinas, as ciências, e como o protestantismo dizia, a ignorância é pecado. A ignorância é pecado. O analfabetismo é um mal. Se você pode aprender a ler e escrever, você tem que fazer. E o ideal do protestantismo é para cada igreja uma escola. Para cada igreja uma escola. E como a Europa avançou economicamente, socialmente, politicamente, cientificamente, sobre as bases desse conhecimento. E quando eu dei essa aula, uma aluna perguntou para mim, mas pastor, eu não estou entendendo. Eu não sou crente, mas a imagem que eu tenho dos crentes é que eles são obscurantistas, são burros e são contra tudo. Eu falei, pois é que você não conheceu os verdadeiros crentes. Você conhece essa fatia da televisão aí que é da ignorância, que é da Idade Média, que é o cristianismo sincrético. Não é a palavra de Deus que traz conhecimento, que traz entendimento, que traz revelação, que muda a sociedade, que faz com que a pessoa viva todo o seu potencial, que tira a pessoa do atraso, que tira a pessoa da ignorância. É isso que a palavra de Deus faz, é isso que o Evangelho faz. A palavra de Deus gera esse conhecimento, gera esse avanço científico. O Evangelho não é obscurantista, não é medieval, não é a favor da ignorância, muito pelo contrário, toda a verdade é a verdade de Deus, todo conhecimento verdadeiro procede de Deus, seja em qualquer âmbito for, em qualquer lugar que for, de qualquer ciência ou disciplina ou matéria, é verdade de Deus. Quando a gente estuda ciência, física, química, biologia, estamos estudando a ciência de Deus. Deus é o criador de tudo isso, e essa mensagem mudou a Europa, acabou com a miséria em Genebra, acabou com a mendicância em Genebra, boa parte da Suíça, na Alemanha, essa mensagem aqui, de gente conhecedora, aliada com a piedade. Então irmãos, nós precisamos de gente que conhece
a Escritura e discerne a palavra de Deus nesse mundo, como Neemias fez. Amém? Gente que sabe discernir as coisas, gente que é inteligente, gente que tem a mente de Cristo, a cosmovisão de Cristo, que olha o mundo com as lentes da Sagrada Escritura. Neemias conhecia, por isso que ele argumentou com Deus, baseado na palavra. Então o desafio que eu faço para você: leia e estude a Bíblia, leia e estude as Escrituras, estude a história da igreja, estude, aprofunde-se nisso, vá lá, leia os autores, leiam os filósofos, leiam os teólogos e compare com a Escritura Sagrada. Esse é o tipo de pessoas que a gente precisa. Quarto, capítulo 2, gente que trabalha pelo povo. Neemias era o administrador, era o copeiro do rei, ele administrava a copa, ele tinha um alto cargo, do rei Artaxerxes, ele estava lá, ele tinha uma posição, ele chega diante do rei, e o rei vê o seu semblante triste. O que você quer? E o Neemias fala: eu estou triste. O que você está passando? Porque o meu povo está em grande miséria. E ele começa a interceder pelo povo e diz: agora me libera para ir visitar o meu povo, e mais, me dê cartas para que eu pegue com o governador madeira, para reconstruir os muros, as casas, para eu trabalhar lá. E ele intercede, e ele usa a sua expertise em favor do seu povo. Ele usa a sua capacidade de administrador, de organizador, e pensa estrategicamente, e fala com o rei, intencionalmente, ele já pensa o que ele vai fazer em Jerusalém, ou seja, ele está usando o seu trabalho, a sua habilidade, para trabalhar em prol do povo. E aí você vai ver no livro de Neemias há muitos livros, por exemplo, sobre a administração de empresas, baseado no livro de Neemias. Há outro livro do Paul Fresher, do Profissional a Serviço do Reino, baseado em Neemias. Há outros livros sobre gerenciamento, sobre liderança empresarial, baseado no livro de Neemias, porque os princípios que ele mostra aqui são sensacionais. Os princípios de organização, de administração, de gerenciamento, de gestão, de estratégia, de visão, estão aqui no livro. E muitos autores seculares, que nem cristãos são, descobriram em Neemias esses princípios, essas técnicas, que são mais do que técnicas, são coisas do coração, mas o Neemias usa o seu trabalho. Irmãos, quantos cristãos você tem hoje espalhado no mundo, né? Nas repartições públicas, em outros serviços, nas escolas, nos hospitais, em tantos lugares. E que a gente não usa o nosso trabalho para a glória de Deus e para abençoar o nosso povo. A gente deveria fazer igual Neemias: esse meu trabalho, isso que eu sei fazer, eu vou fazer o melhor, porque eu estou fazendo para Deus. Ele era o administrador ali, agora ele vai trabalhar na obra de Deus, ele fala assim: eu vou fazer isso com excelência. E aí tudo que ele faz é com excelência, ele pensa sempre de fazer o melhor, o máximo para Deus. Quantos profissionais você tem em vários lugares da sociedade, em tantos âmbitos, e às vezes desempenha um trabalho medíocre, funcionário que faz sempre tudo de qualquer jeito. O apóstolo Paulo diz: a gente tem que fazer tudo, quer você come, quer você bebe, o seu trabalho, tudo você tem que fazer para a glória de Deus Pai. Ele fala: não trabalhe para o homem, a gente não trabalha para o homem, a gente trabalha para Deus, que deu a nossa vocação, a nossa profissão, o nosso trabalho, e a gente tem que fazer isso para a glória de Deus. Quanta gente você tem aí que a gente poderia causar um impacto na sociedade, pelo nível do nosso trabalho. O que você está trabalhando? Tem uma definição daquele bispo da África do Sul, Desmond Tutu, que ele diz: trabalhar é cooperar com Deus para pôr ordem no caos. Desde quando Deus criou o mundo, diz que Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo. A ideia ali é que as forças do caos ainda operavam, e Deus começou a criar, colocou ordem, colocou o cosmos no meio do caos. O contrário do cosmos é o caos, é as forças da destruição, e Deus foi criando vida. Haja luz, e houve luz, e Deus foi criando, Ele foi ordenando. E quando Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim e falou: agora vocês estão aí para cultivar,
para administrar o jardim que eu criei, ou seja, vocês são meus parceiros nesse trabalho de organizar, ordenar, trazer ordem para o meio do caos da vida. E aí, o Adão e a Eva estão ali na terra com essa missão. Qual é a nossa missão? Cada trabalho nosso é sermos parceiros de Deus, para contribuirmos com Deus, para o bem-estar, para a ordenação desse mundo, para abençoar outras pessoas contra as forças do caos. Então Lutero dizia o seguinte, que no tempo de Lutero o pessoal dizia, o trabalho que Deus gosta é o religioso, é o cara que está lá na frente, é o sacerdote que ministra, que prega, esse é o trabalho que Deus gosta. Martinho Lutero falava, nada disso. O cara que está lá na roça plantando e colhendo, tirando leite de vaca, se ele está fazendo o melhor que ele pode, e fazendo aquilo com excelência, e para Deus, e o outro que está pregando na frente da igreja aos olhos de Deus, não tem diferença nenhuma, porque ambos estão fazendo para a glória do Senhor. Martinho Lutero sacralizou o trabalho, a ética do trabalho. Profissional, aquilo que ele faz, o seu labor, sua lida diária. Eu estou indo, não é por causa do salário, não é por causa do meu patrão, é porque essa é a vocação que Deus me deu, e eu estou fazendo o melhor para a glória de Deus. Imaginou isso aí, irmãos? Quantos milhões de cristãos nós temos nesse país? Quanta gente que poderia causar um impacto no seu local de trabalho, pela qualidade do seu serviço, pela qualidade do seu serviço. O pastor Ed René tinha uma consultoria para empresas, foi dar uma palestra uma vez numa grande montadora de carros. Ele ia falar sobre espiritualidade no ambiente de trabalho. Ele conta que aquela convenção de milhares de funcionários, antes dele dar a palavra, um funcionário que estava se aposentando, naquele dia, deu a palavra para ele, e ele falou assim, vocês que trabalham nessa empresa, e o Ed René disse, depois dessa palavra, ele não precisava nem dar a palestra dele. Aquele funcionário falou, vocês que estão nessa empresa, ao montarem esses carros, saibam, que esse carro que você está produzindo é o sonho de um pai de família que trabalhou para ter esse carro, e a segurança, ele vai levar os seus filhos nesse carro. Vocês têm que fazer o melhor carro que vocês puderem, o mais seguro, o mais confortável, da melhor maneira, que não quebre de jeito nenhum, porque isso aí é para famílias que vão andar nesses carros. O Ed René diz, depois que ouviu aquele funcionário, falou, não preciso nem pregar mais aqui, que ele já falou tudo que eu precisava. Quanta gente que faz as coisas de qualquer jeito, empurra com a barriga, faz de qualquer jeito, não, o patrão não está vendo, eu vou furar, eu vou matar o horário, eu vou fazer de qualquer maneira aqui, pelo amor de Deus. Quanta gente que tem a função de servir os outros, de funções assim, e não servem, e a má vontade, e a falta desse compromisso, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Esse é o desafio que nós temos, irmãos. Uma vez, muito novo, ainda no seminário, alguém me contou uma história, de um pastor que foi fazer um culto num lugar, foi ele e um presbítero, era uma congregação, chegaram lá, estava chovendo, tinha uma pessoa, o presbítero que foi com ele, falou, pastor, faz uma oraçãozinha e vamos embora. O pastor falou, não, nós viemos aqui adorar o Senhor, e a gente vai fazer o mesmo culto que nós iríamos fazer se tivesse 100 pessoas, porque o Senhor é digno da nossa adoração. Ele cantou todos os hinos, fez todas as leituras e fez toda aquela pregação para aquelas 2 pessoas, porque ele não estava fazendo aquilo para os homens, mas para a glória de Deus, para a glória de Deus. Vamos usar o nosso trabalho, vamos usar aquilo que Deus nos deu, o potencial, e faça o melhor que você pode fazer, Já lhes contei aqui várias vezes a história, e eu vou contar de novo, daquele rapaz que era chamado Antônio, lá no norte da Itália, que queria cantar, e ele era muito desafinado, ele ficava cantando, os vizinhos falaram, manda ele calar a boca que ninguém aguenta. Depois ele tentou tocar,
e ele não conseguia tocar, ele também era impossível. Pois ele trabalhava com as mãos, então ele foi fazer violinos. E ele fez os melhores e maiores violinos da história. O sobrenome dele era Antônio Stradivarius. Hoje os cientistas tentam descobrir por que o som daquele violino é diferente. Eles dizem que a madeira da região naquela época teve uma grande seca e a madeira da árvore ficou de um jeito especial e era aquela madeira. Outros tentam explicar até pela lua. Tem várias teorias para explicar o som do violino do Stradivarius. Eu acredito que é porque aquele violino foi feito com muito amor pela música, que era o amor da vida dele. A última vez que eu contei essa história aqui, eu disse que o Stradivarius valia $1 milhão. Hoje o último, $20 milhões. Amor. Se o seu trabalho que você tem que fazer, faça com amor para a glória de Deus. E Deus vai usar e potencializar o seu trabalho para a glória dele. Quinto, são 7, não é o último não. Quinto, versículo 2, 17 e 18, capítulo 2, verso 17 e 18. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas, vinde depois e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Pessoa que o Senhor quer é aquela pessoa que anima, que organiza e que une o povo para o trabalho. Neemias fala com eles: vamos nos unir, vamos trabalhar, e depois ele organiza o povo, gera aquela unidade, vamos trabalhar, vamos reconstruir os muros, vamos restaurar as portas, vamos restaurar nossa cidade, e diz que ele falou, e o povo se animou, e o povo se uniu. Qual é o desafio da igreja hoje? Unidade no trabalho, a igreja cooperar juntos, para abençoar a nossa terra. As igrejas da área, você sabe quantas igrejas evangélicas tem em Botucatu? No mínimo 140. No mínimo 140, por baixo, 140 igrejas evangélicas. Imagine se essas igrejas se unissem. Imagine se essas igrejas fizessem uma aliança para mudar a nossa cidade. Imagine se essa igreja cooperasse entre si, para cada um trabalhar em uma área de fome, de miséria, de carência da sociedade. As igrejas se unirem e darem as mãos, e falar assim: nós vamos ter um projeto estratégico, intencional, para lidar com essa cidade, para acabar com a miséria, e nós vamos usar o potencial do nosso povo, e usar os nossos crentes, para fazer essa obra. Você já imaginou o que aconteceria em Botucatu? Se essas igrejas se unissem, se os cristãos se unissem, se os cristãos fossem um só, como Jesus amou. Pai, faça com que eles sejam um, e assim o mundo vai crer, quando eles forem um só. Esse é o desafio: unidade. Trabalhar para que os cristãos estejam unidos, cooperando, a mesma visão, unidos no Senhor. O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Como é que a gente pode trabalhar em parceria? Como diz a música, 1 mais 1 é sempre mais do que 2. A sinergia, se a gente unir o potencial, a força que vem daí, é um negócio extraordinário. Você já pensou nisso? Você já pensou se as igrejas se organizassem e se unissem para orar, para clamar, para abençoar? Na Colômbia, no passado, muitas igrejas se uniram para lutar contra o cartel de drogas, cartel da cocaína. As igrejas lá chegaram a alugar estádios de futebol, para o povo se reunir no estádio e clamar pela nação, e repreender o poder do diabo, e invocar o reino de Deus sobre aquela terra. O cartel acabou na Colômbia. Houve outros fatores, mas o povo orou, o povo intercedeu. O povo clamou, há lugares lá, igrejas que se reúnem em estádios e ginásios, pelo grande crescimento. Foi uma mudança, aquela cidade, Bogotá, o cartel de Cali, em Cali, que matava,
a igreja orando, as autoridades trabalhando, mudando a polícia, aquele país mudou significativamente. Imagine se as igrejas se unem, vamos unir, vamos trabalhar, vamos dar as mãos, vamos passar por cima das barreiras, diferenças doutrinárias, vamos ser um. Como é que a gente precisa de gente assim, que ora com o outro, que trabalha junto, que tem essa visão de conjunto. O que nós estamos fazendo ali no Conselho de Pastores aqui, orando pelos pastores, tentando unir os pastores, unindo as igrejas, trabalhar por essa cidade, orar por nossa cidade, para que Deus salve essa cidade, para que Deus traga um avivamento espiritual sobre a igreja, para que Deus abençoe o nosso povo, para que Deus quebre as cadeias da idolatria e da imoralidade, e salve milhares de pessoas aqui. Amém? Você crê nisso? É isso que o Senhor, que nós precisamos, unir o povo. 6, capítulo 5, pessoa que nós precisamos, capítulo 5, eu vou lhes contar o que estava acontecendo. Os nobres de Jerusalém emprestaram dinheiro para os pobres, e os pobres não tinham como pagar, e deu seus filhos, suas terras, para pagar os juros dos ricos. Os pobres chegaram para Neemias e falaram: Neemias, nós estamos numa opressão, eles estão arrancando o nosso couro, estão nos roubando, estão nos oprimindo. E eles falam isso com Neemias. Aí no versículo 6, ouvindo eu, pois, o seu clamor, e estas palavras muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociareis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Gente que o Brasil precisa é gente que pratica a justiça social. Neemias proibiu os ricos de oprimirem os pobres, juros exorbitantes, usura. Neemias falou: vocês vão devolver, vocês vão restituir tudo para eles. E o Neemias fala: e eu que fui nomeado governador, durante 12 anos eu abro mão do meu salário, e aquilo que eu emprestei para o pobre não precisa pagar. Não precisa pagar porque ele não tem condições, a colheita dele não deu certo. Ele está passando necessidade, como é que eu vou oprimir meu irmão? E o Neemias abre mão do seu salário e do empréstimo que deu para o pobre, e obriga os nobres e magistrados a fazerem o mesmo. Ora, como é que Atos 2,42 diz da primeira igreja, Atos 2, 43, 44, que eles repartiam as suas posses, à medida que alguém tinha necessidade. Aquela comunidade cristã, quem tinha mais, repartia com quem tinha menos. A igreja nasce para ser essa comunidade da justiça social, onde aquele que recebeu mais ajuda o que recebeu menos, onde há verdadeira justiça. Quanto crente usurário a gente tem?
Quanto irmão que enfia juro no outro e arranca o couro do coitado, agiota. Você sabe que na Idade Média, a agiota ia direto para o inferno, não tinha nem apelação, né? A usura era um dos 7 pecados capitais. Fazia parte ali da avareza. Neemias dá o exemplo, ele é o governador. Aí você fala assim, o Brasil precisa disso. Precisamos orar por isso. Mas precisamos começar em nós. Não adianta você falar de ética lá no governo e a gente aqui não cumprir com os princípios básicos de cidadania, de honestidade, de justiça, de bondade, de generosidade. Não adianta a gente ficar cobrando do governo coisa que a gente não faz. E sermos do jeitinho, da malandragem, da desonestidade, da mentira, da corrupção, aceitar propina, suborno. É nessa hora que o Senhor nos chama. É desse tipo de gente que a gente precisa. Qual é o problema? Precisa de ética. A ética do reino de Deus. A ética do evangelho, a honestidade acima de tudo. A palavra de Deus. É isso aqui, é assim que a gente vive. No dinheiro, o que está acontecendo com a igreja? A igreja está sendo influenciada pela cultura maligna. Do toma lá da cá, de levar vantagem, de dinheiro, de suborno, de propina. Pastores que vendem voto da igreja, que fazem conluios políticos. Pastores que usam de recursos da malandragem, da desonestidade, para tirar dinheiro, para angariar, para arrancar dinheiro do povo. Então a gente precisa ir, e aí a igreja hoje chegou a um ponto que a gente fala assim, aquele pastor lá, ele é ladrão, mas ele é usado por Deus. Não, aquele pastor ali, ele não pode pôr dinheiro na mão dele, mas Deus usa ele. Você entendeu? A ética tem que estar em primeiro lugar. Tem em primeiro lugar, e aquele que ministra, aquele que prega, tem que colocar lá, e a igreja tem que passar para si essa visão, é isso aqui, ó. Em primeiro lugar. Compaixão, generosidade, bondade, os pobres, os carentes, os famintos, os injustiçados, aqueles que não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm casa. Quantos de nós somos agraciados e Deus nos dá tanto? Para que Ele nos dá? Para nos prover e para ajudar quem não tem. Vamos, em nome de Jesus, irmãos, ajudar os que precisam. Vamos liberar o fardo sobre aqueles que estão abaixo de nós. Vamos fazer isso para a glória de Deus. Em último lugar, capítulo 6, verso 15 e 16. Gente que Deus usa, que o Brasil precisa. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Em 52 dias, os muros e as portas de Jerusalém foram restaurados. E em 52 dias, eles já tinham tentado no passado, anos e anos, eles não conseguiam. Com Neemias, nessa obra, em 52 dias, eles restauraram os muros de Jerusalém e as portas de Jerusalém. Gente que o Brasil precisa é gente que depende de Deus, que depende da intervenção de Deus. E disse: Senhor, nós vamos fazer, mas nós precisamos que o Senhor intervenha e abençoe essa obra, que o Senhor prospere essa obra, que o Senhor confirme essa obra. E quando essa obra termina, todos os inimigos param e falam assim: foi Deus que fez. A igreja que nós precisamos é gente que confia, que depende de Deus, que ora, que trabalha, que luta. É gente que faz justiça, é gente que diz: é Deus que vai fazer, coloca Deus à frente. O que o Brasil precisa? De gente que serve a Deus de verdade, que tem o que Neemias diz, temor de Deus, que diz: o que eu estou fazendo de errado, Deus está vendo, que tenha temor do Senhor, que diz aqui é coisa de Deus, e que crê que Deus pode intervir, que Deus pode fazer, que Deus pode mudar, que Deus pode transformar, em nome de Jesus. Você crê que a nossa cidade pode ser tremendamente abençoada? Você crê que o Brasil pode mudar? Se assim, o Brasil não muda, você crê que o Brasil pode passar por uma revolução educacional, cultural e espiritual? Você crê que Deus pode intervir na nossa terra e levantar homens e mulheres justos, piedosos, santos, consagrados, que vão mudar as leis, que vão trabalhar no governo, que vão influenciar todas as esferas da sociedade? Você crê nisso? Porque Deus já fez no passado e não pode fazer aqui?
A questão é você precisa crer, e a gente precisa desse tipo de gente aqui. Desse tipo de gente, como Neemias, que se coloca na mão do Senhor e diz: Deus, eu vou fazer, e o Senhor vai confirmar para a tua glória. Eu creio nisso, Senhor. Usa a minha vida em nome de Jesus, para a sua glória. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos pedir que o Senhor tire a nossa indiferença. Pedir que o Senhor mude o nosso coração, para que a gente pare de maldizer o nosso Brasil. Vamos fazer um compromisso hoje de orar por nossa nação, de interceder ao Senhor. Não coloque diante de Deus aquilo que você sabe fazer, o seu trabalho, e diz: Deus, eu quero ser o melhor naquilo que eu faço para a tua glória. Eu quero honrar o teu nome. Senhor, eu quero trabalhar pela unidade do seu povo. Senhor, eu quero praticar justiça. Tira a injustiça da minha vida. Tira a mentira, a desonestidade. Muda, Senhor, a minha vida. Eu quero ser parceiro do Senhor para mudar a nossa terra. Eu quero depender do Senhor. Eu quero ver tua bênção no Brasil. Eu oro, Senhor, pelas crianças abandonadas, sem pai, sem mãe. Pelos milhares de jovens que são assassinados todos os anos no Brasil. Pelos milhares e milhares presos no crack, no vício, na idolatria, na imoralidade, no alcoolismo. O Brasil ainda tem milhões de analfabetos. O Brasil ainda tem gente que não tem o que comer, que não tem o que vestir. Há crianças sentando no chão em escolas porque não tem cadeiras. Ore ao Senhor, para que o Senhor nos faça importar com a nossa terra, para que o Senhor use a nossa vida para fazer diferença nesse mundo. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo exemplo de Neemias e envergonhamos, ó Deus, com a nossa própria vida. Pedimos que o Senhor nos perdoe por nossa indiferença. Pessoas que morrem do nosso lado e nós só nos preocupamos com nós mesmos e a nossa própria vida. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por não sermos uma igreja missionária, uma igreja compassiva, por sermos tão indiferentes, ó Pai. Nos perdoe pela nossa ignorância da palavra, ignorância do teu amor, da tua compaixão. Nos perdoe. Nos perdoe, ó Deus, por trabalhar de forma relaxada e irresponsável. Nos perdoe, Senhor, por termos excelentes profissionais, que às vezes fazem serviços medíocres. Nos perdoe, ó Pai. Nos perdoe por não nos envolvermos nem com a tua igreja aqui na terra, nem nos comprometemos com ela. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por não unirmos e animarmos o teu povo e trabalharmos juntos, em equipe, em cooperação e união. Nos perdoe. Nos perdoe por sermos isolados, indiferentes, egoístas. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por não praticarmos a justiça, por sermos desonestos muitas vezes, explorar o nosso irmão, explorar o trabalho, explorar a vida dele, explorar às vezes aqueles que estão abaixo de nós. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por não lutarmos pela justiça nessa terra de tanta injustiça. Nos perdoe, Senhor, porque na nossa cidade há criança que não estuda, a criança que não tem o que comer, não tem o que vestir. Nos perdoe por isso, ó Pai. Nos perdoe pela nossa
vida abastada, acomodada. Nos perdoe por isso, Senhor. Nos perdoe pelo nosso coração duro e indiferente. Nos perdoe porque não amamos a nossa terra, o nosso povo, o nosso Brasil. Nos perdoe, ó Pai, porque não levantamos um clamor ao Senhor, para que o Senhor intervenha nessa cidade e no nosso Brasil. Que o Senhor estenda a tua mão sobre a nossa terra, e tire todo o poder do mal entranhado nessa nação, e quebre todas as cadeias do inferno, Senhor, e exerça juízo sobre os maus, e levantem justos, íntegros, honestos, homens e mulheres santos e piedosos, para fazer diferença nessa terra, Senhor. Levanta profissionais, professores, médicos, advogados, policiais, Senhor, trabalhadores, Senhor, gente do povo que faça um trabalho excelente para a glória de Deus. Levante autoridades como Neemias, Senhor, que pratica a justiça. Em nome de Jesus, limpa a igreja, Senhor, da injustiça, do engano, da desonestidade. Purifica a igreja. Purifica o teu povo e converte-nos, ó Deus, à tua causa. Converte-nos, Senhor, ao povo que o Senhor ama. Converte o nosso coração, Senhor, e tira-nos, ó Deus, de uma vida acomodada, medíocre, hipócrita. Nos ajude, Senhor, a mudar de vida. Nos ajude a ter fé acompanhada de obras, boas obras, Senhor. Nos ajude a alimentar aquele que é faminto, a vestir o que não tem roupa, a hospedar o que não tem casa. Nos ajude, Senhor, nos ajude a fazer isso, por favor, meu Deus, por favor. E nos ajude, ó Deus, a fazermos diferença para a tua glória. Que esta igreja que tem tantos recursos, tanto potencial, Senhor, que essa igreja faça diferença. Comece ali pelo Santa Maria, pelo Maria Luísa, que um dia a gente alcance todas as crianças daquele bairro, Senhor. Todas as crianças daquele bairro. Que seja o início de uma obra poderosa nessa cidade. Que o Senhor levante trabalhadores para a tua seara. Que o Senhor mande os recursos para aquela obra. E que a gente alcance os pequeninos do Senhor. Que a gente os ame e cuide bem deles, conforme o Senhor os ama, em nome de Jesus, meu Pai. Começa uma mudança na educação brasileira, que essa nova geração seja uma geração transformada, com os valores, com ética, com piedade, com a oração, com os nossos filhos, Senhor. Liberta os nossos filhos do consumismo materialista, e dê a eles a missão solidária de Deus, para fazer a diferença nessa terra, em nome de Jesus. E Pai, nós oramos, para que o Senhor exerça juízo sobre as autoridades corruptas do Brasil, que o juízo de Deus se manifeste, e que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, para que eles se arrependam, e que o Senhor limpe a nossa nação, ó Pai, e comece a levantar homens, mulheres, jovens, íntegros, intelectuais, eruditos da palavra, cheios de fé no coração, com o temor de Deus na alma, e dependentes do Senhor, homens e mulheres de oração, para mudar o Brasil, Nós abençoamos a nossa terra, nós oramos pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, nós oramos para que esse Brasil mude, ó Deus, para que aqui seja o celeiro de missões para o mundo inteiro, que aqui seja o coração das missões mundiais, que o Brasil abençoe o mundo inteiro, que o Senhor restaure a nossa pátria, que o Senhor mude a nossa nação, e que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre nós, sobre o nosso povo, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu oro, Senhor, e eu te agradeço, porque nós temos esperança e fé naquilo que o Senhor pode fazer, aleluia. Obrigado, Senhor,
obrigado. Em nome dele eu oro e te agradeço. Amém e amém, Senhor.